Fala pessoal, tudo bem? Wagner Ferreira voltando aqui para falar com vocês hoje de um assunto bem interessante, um assunto de bastidores da segurança privada, assunto que quase ninguém comenta, praticamente você não tem acesso a esse tipo de informação. E hoje eu vim aqui para comentar com você, para você que é supervisor novo, está começando agora, para você que já é supervisor, né, mas está querendo dar uma reciclada, está querendo conhecer um pouquinho mais, está querendo agregar conteúdo novo, informação nova ou de alguma fonte diferente, né, das que você está acostumado, está habituado a obter informação. Eu vim aqui hoje para falar com você de um assunto referente à implantação de posto de serviço, de contrato novo, né? E eu vim falar para você de 6 erros que podem ocorrer, que podem acontecer na implantação de um serviço novo de segurança, de portaria, de monitoramento, e que você, como supervisor, tem a obrigação de estar atento, de estar ligado, conectado, principalmente agora que você vai ter acesso à informação. Então, a partir do momento que você tem acesso à informação, você fica aí mais responsável, né, pelo resultado que poderá vir a acontecer, que pode ser positivo ou negativo. Então, são 6 situações que podem acontecer, 6 erros que, se a gente não tomar cuidado, eles fatalmente vão acontecer e trazem, né, grandes embaraços, grandes constrangimentos, grandes complicações para um serviço que foi vendido a princípio como um sonho, né, como um serviço que vai resolver o problema do contratante, o problema do cliente. E na verdade, se a gente não tomar cuidado, a gente pode jogar todo um trabalho que foi feito durante um ano, 6 meses, 3 meses, um mês que seja, para você iniciar um contrato novo. E às vezes, quando começa, as coisas não acontecem muito bem como foram planejadas e aí acaba não sendo muito bom, a empresa perde ponto, a equipe fica desprestigiada, né? E muito provavelmente você, como supervisor de segurança, que é o cara que vai estar na ponta da linha, na linha de frente, é, muito provavelmente ser, digamos, entre aspas, tal que eu vou falar agora, mas vai ser responsabilizado aí direta ou indiretamente pelos resultados que poderão acontecer, tá certo? Então vamos lá. E lembrando que você só tem esse tipo de conteúdo aqui comigo no meu canal da VF Treinamentos. Essa informação você não encontra, então é informação exclusiva do nosso canal e você só fica informado dessa forma aqui com a gente, tá legal? Então acompanha nossos vídeos, se inscreva no canal também, deixa seu like porque ajuda bastante. E deixa também nos comentários, né? Você escreve nos comentários o que você achou, se você acha que faz sentido, se você acha que não faz sentido o que eu tô falando, se já aconteceu com você e se essas informações ajudam de alguma maneira, tá legal? Então vamos lá. O primeiro é quando alguém te entrega uma comunicação interna ali, né, que vai iniciar um posto de trabalho, né, a área comercial foi lá, desenvolveu uma atividade com o cliente ali e fechou o contrato novo, né, você recebe ali as informações iniciais que vai começar o contrato. O primeiro erro que você deve estar atento você já deve imaginar, você deve ficar pronto, você deve esperar que nem todas as informações do contrato novo são conhecidas. Então você vai começar, né? No mundo perfeito, a gente imagina que tudo isso já está tudo muito bem combinado, muito bem alinhado com o cliente, já se sabe tudo que vai ser feito, o cliente já tem é, total conhecimento das atividades que vão ser desenvolvidas, né? E não é bem assim que acontece. Muitas informações não estão disponíveis de momento, no início, quando você começa a desenvolver uma atividade num contrato novo. E essas informações não estão disponíveis por uma série de motivos. Elas podem não estar disponíveis porque ninguém perguntou, porque ninguém disse, ninguém informou. Elas podem não estar disponíveis porque, de repente, isso pode refletir em algum custo, ela pode refletir em alguma demanda interna que poderia, de repente, não ser fechado o contrato naquele momento. Então, por vários motivos, sejam eles por conta do cliente, do contratante, ou mesmo até por conta da empresa prestadora de serviço que está fechando esse contrato, ela às vezes pode ali inibir, segurar alguma informação de início, né, para não comprometer o fechamento, porque isso mexe às vezes com os números, e aí pode
haver o risco de não haver um fechamento naquele momento. Então, por vários motivos que eu não vou, né, não vamos entrar tão a fundo agora, e não é culpa de ninguém também, não estou falando que isso é culpa de A ou B, não tem nada a ver com isso, mas é só uma questão comercial de início, que nem todos os assuntos às vezes são debatidos, né? Outros vão surgir somente, né, de acordo com o passar dos dias, né, que as coisas vão se encaminhando e aí vão surgindo novas demandas, novas necessidades, tá? Então você já deve estar preparado que nem todas as informações do contrato, aquelas que você recebeu de início, são as que efetivamente vão ter que ser acompanhadas ou executadas, né, nos primeiros dias do contrato ou no dia a dia do contrato. Então, não estar atento a isso é um erro fatal que pode comprometer muito desde o primeiro dia de início de serviço, do primeiro dia do contrato novo, né? Então, você como supervisor, se tiver possibilidade, de repente, tem vários cenários, tá? A gente pode construir isso de várias maneiras. Cada empresa tem uma particularidade, cada empresa tem o seu modo de fechar contratos. Algumas já envolvem operacional desde o início da operação, outras não envolvem a área operacional de início, e às vezes o operacional vai ter acesso ao contrato novo, acesso ao posto de serviço, somente quando o serviço começa, no dia que começou, né, ou 1 ou 2 dias antes. Então, cada empresa tem a sua maneira, né, de conduzir a sua metodologia, mas eu estou falando de uma forma bem geral, uma forma bem ampla, para você poder encaixar isso no conceito, né? Na sua vivência, no seu dia a dia, da maneira que a sua empresa costuma trabalhar. Mas é importante que você já esteja preparado para dar errado. Se você já conecta esses pontos, se você já está atento e você sabe que tem grandes chances de acontecer, que isso possa acontecer, você já fica mais ligado, você já vai se cercando das informações, se cercando das medidas que você vai precisar tomar, ou os cuidados que você vai precisar ter, para que isso não aconteça na prática, que isso não ocorra, tá? Então, a primeira informação que você precisa ter em mente é que nem todas as características do posto, nem todas as informações, nem todos os processos desse contrato novo foram discutidos no ambiente comercial. Tá? Então, se você tiver a oportunidade, senta lá com o seu comercial, busca informação, pergunta, né? Tem outros meios de você fazer isso também. Você pode fazer isso com o cliente. É claro que você tem que tomar muito cuidado, tá? Você tem que ser sutil. De repente, você teve acesso ao cliente, ao contratante, antes de começar o posto de trabalho, né? E você pode ali com sutileza buscar algumas informações, perguntar, você já teve ali uma noção panorâmica do que vai ser esse contrato de serviço, então você pode ali conversar com ele, tentar buscar uma informação, outra de uma maneira bem sutil, porque dependendo, se você vai muito incisivo e direto ao ponto, você derruba uma construção que está sendo feita, né? Porque de repente o cliente acha que isso já é automático no processo, que todo mundo já sabe, que isso é uma coisa óbvia, e como você está perguntando, pode parecer um pouco fora de hora e você tem que tomar muito cuidado e ser muito sutil caso tenha essa oportunidade e caso você tenha a habilidade de fazer isso, tá legal? Então esse é o primeiro. Vamos lá para o número 2. Divergências de serviço contratados versus serviços executados, tá? É comum, né? Relativamente comum que aconteçam divergências de serviços que foram contratados versus o que está sendo executado. Muitas vezes o cliente contrata um serviço, ele não tem esse contrato antes, né? Ele está contratando um serviço novo, ele não conhece a fundo todas as particularidades do serviço que ele está contratando, seja de vigilância, de portaria, um serviço de monitoramento, um serviço de recepção, um serviço de bombeiro civil, qualquer área dessas relacionada à segurança. Às vezes o cliente ele é de certa forma leigo, ele não tem profundidade no assunto e ele acha, né, que contratando uma empresa de segurança que ele vai ter determinadas situações, determinadas atividades que ele imagina do cotidiano da empresa que vão ser atendidas por esse serviço novo que está contratando. E a gente sabe, você é supervisor, que já é supervisor, você supervisora sabe que não é bem assim, né? E você também que está assistindo esse vídeo, que ainda não é supervisor, mas que está vislumbrando uma possibilidade no futuro de alavancar, de dar um passo a mais na sua carreira, você já tem que ficar atento, né, a esses bastidores que eu sempre falo para meus alunos, que são bastidores da segurança, que praticamente ninguém tem acesso, só a equipe de gestão acima, e muitas vezes isso não é transmitido à equipe, isso não chega para a equipe e compromete também resultados. Então eu gosto muito de falar sobre os bastidores da segurança, porque
para quem está na linha de frente, isso traz uma compreensão muito diferente do serviço quando você tem essa informação. Claro que nem todas as informações, mas aquelas que são úteis para o dia a dia da equipe de trabalho, tá? Então você tem que ficar muito atento com divergências entre serviços contratados e serviços executados para você não permitir e para que a sua equipe não acabe ali cometendo um desvio de função por qualquer motivo. Às vezes a empresa contratou, né? A empresa está contratando um serviço de portaria e aí alguém já quer que faça a ronda junto, alguém quer que já verifique isso ou aquilo e sai um pouco fora do contexto. Às vezes a empresa contratou um serviço de vigilância, que é um serviço de vigilância interno, né? E às vezes o cliente quer que faça uma atividade externa, mas eu quero que passe ali também naquela rotatória, naquele ponto, porque é um ponto vulnerável, e às vezes está fora do ambiente da empresa, fora dos domínios da empresa. Isso compromete bastante. E tem uma série de desvio de função, inclusive até serviço de jardineiro, por exemplo. Tá? Já aconteceu comigo, por exemplo, do cliente contratar um serviço de vigilância e por conta da empresa não ter atividades no final de semana, ele achar que o vigilante, entre aspas, tá? Não teria nada para fazer, né? No senso comum de algumas pessoas aí não teria nada para fazer e pedir para molhar o jardim de final de semana. Então, assim, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Então, às vezes o cliente ele contrata um serviço, né? E ele acha que ele vai ter outras demandas atendidas também, porque, digamos, ele imagina que está no pacote. Às vezes não está, tá? Obviamente, isso não estaria. Esses desvios de função não estão, né, logicamente, no radar aí da equipe, no radar da empresa. A empresa não vai poder desenvolver, tá bom? E você tem que ter habilidade, ter meios, maneiras, boas maneiras de você mostrar isso para o cliente, porque se você vai muito incisivo também, pode não ser muito legal, o cliente pode ficar chateado, enfim, isso pode comprometer pouco a pouco, ser pequenos motivos para ele começar a reclamar do serviço, embora se ele reclamar por esse motivo, ele está reclamando sem razão, mas pode acontecer dele começar a querer reclamar do serviço porque ele acha que ele vai ter um pedido atendido e não foi, enfim. Então você tem que estar muito atento com relação de serviços contratados versus o que está sendo executado na prática. E você precisa conversar com a sua equipe para que ela te mantenha sempre informado de solicitações que estão fora do escopo inicial de trabalho, tá? Nunca se esqueça disso. Fique alinhado com a sua equipe. Número 3, verifique se todos os materiais básicos, né, necessários para iniciar um contrato novo, iniciar um posto de trabalho, eles estão na relação de insumos, de materiais que você vai solicitar ou que estão disponíveis para você começar o trabalho. Em geral, nós que somos supervisores, gestores de contrato, né, responsáveis por equipes, né, estamos ali numa equipe de implantação de serviço, a gente se preocupa, assim, muitas vezes com o macro, né? Isso depende muito da estrutura de cada empresa, mas estou falando de uma maneira geral, a gente acaba se preocupando muito com o macro, né, com as coisas grandes. Por exemplo, se for um contrato de vigilância, a gente vai se preocupar com armas, munições, coletes, os insumos básicos para que o vigilante possa desenvolver o seu trabalho, a gente vai se preocupar com o cofre, se preocupar com tantas outras, protetor balístico, enfim, com viatura, com tantas coisas grandes ali que por motivo do início do contrato foram solicitadas, e às vezes a gente não dá atenção para o básico. Você sabia que em alguns momentos, em alguns contratos, em alguns perfis ali de cliente, né, dependendo de quem está contratando esse serviço, dependendo de que tamanho, de que porte que é a sua empresa, às vezes falta caneta para o pessoal anotar, fazer anotações na portaria, fazer controle, fazer registros. Você sabia que às vezes faltam elementos básicos como folhas de marcação, né? E às vezes o cliente acha, né, que pelo fato de ele estar contratando uma empresa prestadora de serviço, ele acha que talvez isso já a empresa vá fornecer, né? Isso parece tão bobo, tão sem sentido, uma coisa tão insignificante. E quando você coloca isso dentro de um contexto, na prática, no dia a dia, poxa, isso faz tanta falta, isso é tão ruim quando acontece essa falta de materiais, porque isso de alguma forma acaba um pouquinho deixando a equipe de trabalho um pouquinho mais desconfortável com a situação, porque ali o profissional precisa de uma caneta, de um caderno, de folhas de anotações, ele precisa de alguns materiais de trabalho ali, e ele não tem, e ele acaba ficando, às vezes, um pouco desconfortável e até em alguns momentos desmotivado pela falta desses materiais. Então,
tome cuidado, cuide também dos elementos menores do contrato, guarda-chuva, lanterna, capa de chuva, são tão necessários quanto os outros os equipamentos maiores, porque você imagina que você está com um carro bonito da sua empresa, está lá com o vigilante armado, todo fardado, bonitinho, colete à prova de balas, né? E tá faltando um guarda-chuva para o cara sair no momento ali, fazer uma cobertura, dar atenção ali para uma situação. O cara não tem um básico para ele poder ir com um mínimo, né, de tranquilidade, com o mínimo de conforto relativo ao trabalho ali, com o mínimo de segurança, tá? Então, verifique também os itens menores, ok? Vamos lá pro número 4. Não se esqueça que você tem uma equipe nova dentro de um contrato novo de prestação de serviço. Então, você tem que se lembrar que você está com uma equipe de trabalho novinha, que começou agora a desenvolver esse trabalho com você, uma equipe que você ainda não conhece, que você está conhecendo, e dentro de um cliente também que muitas vezes você não conhece. Então, você está num campo totalmente novo, você ainda não tem ali o perfil comportamental de todos os integrantes da sua equipe, você não está ainda habituado com eles, você está dentro de uma estrutura, às vezes grande, complexa, com uma série de detalhes, né, que você tem que observar. Então você tem que estar muito ligado, estar muito presente, muito conectado. E eu sempre recomendo, né, que vai ser o tópico do próximo item, mas que você tenha sempre uma conexão alta com esse cliente, com o contratante, com o gestor desse contrato, seja lá ele o dono da empresa, o gerente de segurança da empresa. Você tem que estar super conectado com ele para que você possa desenvolver esses trabalhos. Então, porque você tem uma equipe nova. Então, pessoal, compreenda que vocês têm uma equipe nova de trabalho, você precisa estar muito próximo dessa equipe, você precisa estar ali muito atento, ligado a ela, você tem que estar presente todos os dias nesse contrato novo, até que as coisas se estabilizem, as coisas entrem dentro de uma normalidade, até que o pessoal domine o serviço, que eles tenham conhecimento das particularidades desse contrato e que possam trabalhar ali com mais conforto, com mais tranquilidade, executando de maneira correta aquilo que foi solicitado, né, entregando aquilo que foi prometido ao cliente que seria entregue, tá? Ah, Wagner, poxa, mas não dá para mim estar todos os dias lá, por conta da operação da empresa, eu cuido de uma área, de uma região, beleza. Telefone, no WhatsApp, hoje em dia tem aplicativo para você poder estar conectado com o pessoal todos os dias. Você pode obter recurso por fotos, por chamada de vídeo. Hoje em dia tem uma série, né? Anos atrás a gente não tinha essa possibilidade. Então hoje você tem uma série de maneiras para estar muito próximo da sua equipe. E se isso ainda não for o suficiente, eleja ali uma pessoa, se puder eleger de forma oficial como um líder do posto de trabalho, é ótimo. Se você não puder eleger de maneira oficial, porque isso não está no escopo do contrato, uma pessoa de liderança, mas identifique ali alguém que possa ser parceiro seu de trabalho, que possa te manter informado das informações, pelo menos, né? Essa pessoa não vai decidir por você, mas ela vai te manter informado das situações que vem acontecendo no posto de trabalho, para que facilite o seu processo de decisão, para que você esteja alinhado, esteja ciente, esteja acompanhando. É muito importante que você faça isso e que você mantenha esse acompanhamento por um bom tempo até que o posto realmente esteja estabilizado e consiga rodar, digamos, sozinho, tá? Sem necessidade da sua presença ou interferência no dia a dia, ok? Então vamos lá para o número 5, muito, muito, muito importante, é uma das coisas que eu mais falo para os alunos nos cursos para supervisores de segurança privada, né? Que talvez seja onde você ganha ou perde o jogo, o número 5 aqui. Você precisa estreitar laços com o cliente, com o contratante. Você precisa estar muito, muito, muito conectado. E tem meios de se fazer isso, tem clientes que são mais fechados, o acesso a ele é um pouco mais difícil, tem clientes que já são mais despojados, mais comunicativos, que te atende ali a qualquer momento que você chegar, né, mas sem muitas formalidades. Então, assim, cada um vai exigir de você um tipo de habilidade, um tipo de momento ali para você achar o ponto de conexão, né? Como que ele gosta de ser atendido, quais os canais de comunicação que ele prefere se relacionar. Então, tudo isso você tem que identificar. Mas é muito importante que você esteja muito conectado com o cliente, né? Para que você possa ali identificar pontos
de satisfação, pontos que ele está satisfeito, principalmente os pontos que ele não está satisfeito, os pontos que ele ainda não está completamente convicto, né, do serviço que ele contratou, que está sendo bem prestado, bem executado. Às vezes ele não confia 100% na equipe de trabalho que está lá por questões de início, está começando agora o contrato. Às vezes ele estava acostumado com uma outra equipe de trabalho, uma equipe mais antiga. Então, assim, você precisa estar conectado com esse cliente, muito próximo, muito junto, né? Para que você não perca ali o compasso do trabalho, não perca ali o ritmo da execução do trabalho, e para que ele note também que existe suporte. Uma das coisas mais importantes quando alguém contrata um serviço de prestação de serviço, ele fica muito preocupado em que tipo de suporte essa empresa pode prestar para ele enquanto cliente e também para a equipe de trabalho, para que tudo saia em conformidade. Então você precisa descobrir esses elementos, descobrir como que esse cliente gosta de interagir e estar muito próximo com ele. Ele precisa confiar em você. Porque qualquer outra coisa que aconteça dali para baixo, qualquer situação nova, qualquer mudança no posto de serviço, qualquer desconformidade que possa acontecer e vai acontecer, algumas desconformidades no início do trabalho, para que isso não cause nenhum transtorno, nenhum desagrado, né? Para que isso não tome uma proporção muito maior do que vai ali acontecer algum pequeno desconforto ali de início, né? Porque você está muito conectado, você está próximo, você mostra para ele que você está olhando, que você está percebendo, que você está junto e, se possível, até que você previu que isso ia acontecer, tá? Então você precisa estar muito alinhado. Nunca mexa no posto de serviço sem comunicar o cliente antes. Alguns de vocês podem pensar assim: ah, não, Wagner, mas se eu fizer isso, o cliente vai me dominar. Tudo que eu tiver que fazer, eu tiver que avisar para ele, com o tempo eu perco a autonomia no posto de trabalho. Pelo contrário, eu garanto para você, convicto do que eu estou falando, que se você fizer de maneira adequada essa ligação, essa ponte, essa conexão com o cliente, eu tenho certeza que será o contrário. Você vai poder mexer no posto sem ao menos ter que dar uma informação, sem comunicá-lo, digamos, tá? Previamente, você vai comunicar por formalidade, aí é por outros, né? Que você ainda vai comunicar ao cliente, mas você não precisa necessariamente comunicá-lo que vai fazer a mudança para que ele dê o aval, tá? Entende isso? Então, quando você está conectado ao cliente e ele confia em você, você pode mexer no posto com tranquilidade de que ele não vai questionar, não vai confrontar, ele não vai levar isso tão seriamente, assim, mas por que que mexeu, por que que trocou, por que que veio isso, por que que mudou aquilo, por que que tirou um, por que que pôs o outro, por que que mexeu aqui. Então, assim, ele não vai ficar confrontando necessariamente se você estiver muito bem alinhado com ele, conectado, né? E se ele tiver confiança total no seu serviço. E aí, meu querido, eu ainda tenho que te falar uma coisa. Quando o cliente pega confiança, ele não pega confiança na empresa, ele pega confiança nas pessoas, porque as empresas são formadas de pessoas que estão ali se relacionando com ele, tá? Muito provavelmente, quando ele contratou o serviço, ele não contratou o serviço pela marca. Ele contratou o serviço confiando, acreditando no que a pessoa vendeu para ele, no que a pessoa ofereceu para ele. Então, assim, as empresas são formadas de pessoas, tá? Ninguém compra nada de empresa. As pessoas compram por conta de relacionamentos, né? Por conta de propostas, ofertas e por conta de relacionamento, tá certo? Então você precisa estar muito conectado, nunca se esqueça disso. Qualquer ambiente diferente desse, onde você não esteja conectado no cliente, você vira refém da situação, tá? Presta muita atenção nisso, isso aqui vale ouro. E, para fechar, né, você na função de supervisor, é uma coisa que eu digo sempre para os meus alunos, né, para os supervisores, vocês são elos de ligação entre 3 pontos, tá? Eu até digo que isso é a pirâmide da supervisão. Você está ali dentro de uma pirâmide, dentro de um triângulo ali, dentro de um ambiente, onde você precisa conectar 3 pontos. E anote aí quais são. Primeiro, você precisa estar conectado, primeiro estar conectado e conectar a equipe de trabalho com o contratante dos serviços, precisa estar conectado, tá? Esses dois, e mais a empresa de segurança a qual está prestando o serviço. Então, esses 3 pontos têm que estar conectados. A equipe de trabalho, o gestor contratante, o diretor, o dono da empresa, a pessoa que contratou o serviço e a sua empresa, aquela que você representa, tá? A empresa que está prestando o serviço.
esses três pontos precisam estar conectados, não necessariamente um ao outro, eu quero dizer, mas você, como supervisor de segurança, responsável pelo bom andamento do serviço contratado, você precisa equilibrar esses pontos para que para que essas três partes, a sua equipe de trabalho, o cliente contratante dos serviços e a sua empresa, que é a prestadora de serviço, estejam satisfeitas com os resultados. Eu não sei se você compreende que qualquer ponto desses aqui, a equipe de trabalho, o cliente que contratou o serviço, ou a sua empresa de segurança, a empresa que está executando o serviço, se ela não estiver satisfeita, se não estiver sendo agradável, se a operação não estiver sendo boa para qualquer um desses, você terá um desequilíbrio na prestação de serviço que pode gerar desde pequenos desconfortos de ter que trocar equipe, de ter que mexer, de ter que ficar pedindo novas concessões para o cliente, ou atribuindo isso ou aquilo ao contrato, ou retirando isso ou aquilo do contrato, e também insatisfações por conta da sua empresa, porque aí o contrato também não está rentável, não tem margem para isso, não pode mexer naquilo, e aí o contrato vai ficando cada vez mais apertado e comprometido. Então, você tem que garantir que esses três pontos estejam alinhados, que esses três pontos estejam acontecendo, essa ligação entre os três pontos estejam acontecendo de forma satisfatória, que você tenha uma equipe boa e comprometida com o trabalho, uma equipe equilibrada, que você tenha o cliente, contratante do serviço satisfeito com o serviço que está sendo prestado e que a sua empresa também esteja bem posicionada dentro desse contrato, que ela esteja que seja um contrato bom, um contrato rentável para a empresa, porque isso é o que mantém todo mundo empregado, todo mundo trabalhando, todo mundo precisa trabalhar, a empresa precisa vender bem os contratos de serviço, precisa ter contratos a longo prazo, e tudo isso é importante, né? E você ali que está no centro dessa situação, você precisa manter, você é o elo de conexão entre essas três partes, e você precisa manter tudo muito equilibrado para que você tenha êxitos no trabalho. E no final de tudo, não é a função, é a pessoa. Eu também sempre digo que quando o cliente passa a confiar em você, ele passa a confiar na pessoa. No caso, se fosse eu, por exemplo, no Wagner, ele passa a confiar no Wagner e não na empresa, na bandeira da empresa, no nome da empresa. Então foi o Wagner que disse, foi o Wagner que falou. Então ele passa, a sua palavra começa a ter peso. E aí você precisa honrar aquilo que você prometeu. Por isso que é muito importante que você, no centro dessa pirâmide, no centro desse triângulo, mantenha todas as partes satisfeitas, equilibradas e que o serviço ocorra bem, tá? Para que todo mundo fique bem colocado, bem posicionado nesse cenário. Tá certo, gente? Então, se você gostou, né? Hoje termina por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu curtir, aperta no botãozinho aí de inscrever. E se você gostou das informações, quer fazer uma atualização do seu curso de supervisor, se você já é supervisor e não tem o curso, quer ter acesso a informações desse tipo e outras ainda, tão importantes quanto as aqui e exclusivas, tá? Você não encontra esse tipo de conteúdo em outros materiais. Vou deixar um link que vai estar aqui embaixo desse vídeo ou aqui na parte de cima. Você clica e você vai ter acesso imediato ao curso de formação de supervisores de segurança, e o nosso objetivo é formar as próximas lideranças do Brasil, os próximos supervisores, os próximos coordenadores e gerentes, líderes e inspetores de segurança, a nova geração que está vindo aí. A nossa intenção da VF Treinamentos é formar essas novas lideranças no Brasil todo, tá? Então clica aqui que você vai ter acesso ao curso, e muito obrigado por você ter ficado até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, até mais!